Amém. Graça e paz, irmãos. Graças ao Senhor, que na sua infinita misericórdia e graça, nos conduz a si mesmo, né? Pela sua bondade, pela sua misericórdia. Vamos ter mais um tempo de oração, né? Que o Senhor nos ajude e nos ajuste e nos leve a depender inteiramente do Espírito, a estarmos debaixo dessa unção, para que Ele tenha o lucro que Ele precisa nessa manhã. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, declarando que o Senhor é o Senhor desse ambiente, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, que o Senhor nos conduza nessa manhã, nos ajuda a nos submeter ao mover do Teu Espírito, aquilo que o Senhor quer alcançar nesta manhã, Senhor. Traga-nos liberdade no Espírito e também restrição para aquilo que não procede do Senhor. Toma esse tempo aqui, nos concede a Tua palavra, a Tua unção, Senhor. Todos nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Carecemos dessa Tua unção, Senhor. Nos ajude, Senhor, e nos conduza a Ti mesmo, porque juntos nós queremos ser edificados e queremos que a Tua palavra prospere nessa manhã nas nossas vidas. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria dizer para os irmãos que esse assunto que o Senhor tem me dado carga para falar é um assunto que primeiramente eu preciso aprender. Reconheço diante do Senhor, diante dos irmãos, que eu preciso aprender. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Não reconheço ser a pessoa mais adequada para falar sobre esse assunto. Pelo contrário. Mas reconheço que a mensagem é muito maior que eu. E que eu preciso da ajuda do Espírito Santo para aquilo que os irmãos precisam ouvir no Espírito seja recebido com a graça do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, o versículo principal daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã está em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Até então tenho considerado com os irmãos o verso 2 tem sido uma tônica que eu tenho tocado sempre com os irmãos. Mas confesso para os irmãos que até pouco tempo eu não compreendia o versículo 1. Então, meditando outro dia, pela misericórdia do Senhor, eu consegui ver algumas coisas aqui que me trouxeram um impacto ao meu coração. Eu confesso que até então eu não compreendia esse versículo, mas meditando diante do Senhor, então eu peço realmente que os irmãos estejam me sustentando em oração para que o Senhor nos conceda a graça de nós avançarmos nesse assunto de nós andarmos no Espírito e servirmos ao Senhor no Espírito. Esse é um dos assuntos muito sérios. Creio que o maior problema que nós temos hoje nas nossas vidas individuais e no serviço ao Senhor é a falta de nós andarmos no Espírito. Esse é um assunto muito sério. Conquanto tenham irmãos e irmãs que naturalmente são dispostos, eles querem servir ao Senhor, têm disposição. Mas o assunto principal e central é o lugar da arca de Deus em nossos corações. A carga que o Senhor traz. Nenhum irmão ou irmã deveria servir ao Senhor se não tiver carga espiritual nos assuntos mais simples aos mais complexos. Se não tiver carga espiritual, todos nós sofreremos problemas. A igreja vai ficar sendo servida, mas com um coração pesaroso.
esse assunto é muito sério. Não depende do quanto eu conheça, mas do quanto eu posso me submeter à unção do Senhor no meu espírito, trazendo carga específica para os assuntos da igreja. Então nós temos avançado, temos aí uns anos de caminhada e algumas coisas precisam começar a serem estabelecidas em nossas vidas. São assuntos muito sérios. Então, esses assuntos dizem respeito a somente uma coisa: a andarmos no Espírito. Talvez o nosso serviço não esteja sendo recebido, mas tem razões. Talvez nós estejamos oferecendo aos irmãos um prato de uma comida que nós achamos maravilhosa e que os irmãos apreciam, mas ela não está cozida, ela não maturou quanto deveria, porque às vezes nós ainda não compreendemos as coisas que se passam no nosso espírito, muito menos no ambiente em que estamos, e essas coisas têm nos impossibilitado de alimentar os irmãos com o que eles precisam. Às vezes nós temos muita boa vontade, às vezes nós temos um bom conhecimento bíblico, mas nós não nos atentamos para as coisas que se passam em nosso espírito. A carga, a direção do Senhor, liberdade no espírito e também restrição. E aí às vezes nós temos quebrado alguns princípios e nós precisamos nos voltar para o Senhor, humildemente, irmãos. Se tem uma coisa que nós precisamos nesses dias, é independente do quanto nós percorremos, ter um coração tão humilde, que reconheçamos e digamos: Senhor, esses anos passaram, mas nesse ponto que o Senhor tem me iluminado, nessa verdade, a minha fé, ela precisa, como diz lá no verso, há deficiências em nossa fé. E nós precisamos ter um coração muito humilde para voltarmos. Como diz lá, lembra-te de onde foi que caíste. E às vezes, nós impedimos o Senhor de avançar porque, às vezes nos lembramos, mas às vezes nós não queremos sair do conceito e da imagem que nós criamos de nós mesmos. E nós precisamos voltar, irmãos. Esses dias são dias de recomeços. Às vezes nós queremos construir sobre um terreno que o Senhor está querendo nos trazer a indicação de que não é o terreno adequado para aquilo que Ele quer construir. E por isso Ele muitas vezes não traz carga ao nosso coração, não traz peso, porque o Senhor não é um Deus de desperdício. Deus quer aproveitar tudo, cada momento, cada instante, tudo que ouvimos, tudo do nosso convívio, tudo o que vivemos é interessante e é muito útil naquilo que Ele quer fazer. Às vezes nós confundimos o que é ser espiritual. Nós confundimos os caminhos que Deus quer nos levar à espiritualidade que nós tanto almejamos. Então nós ficamos paralisados. Que nós precisamos aprender a andar no Espírito. E conquanto nós queiramos andar no Espírito, não esqueçamos que o próprio Espírito Santo está nas nossas circunstâncias, medindo a temperatura certa. Porque o que edifica a igreja é ouro, prata e pedras preciosas. E esses três elementos têm uma coisa em comum: eles necessitam de uma temperatura muito alta. Aí é onde muitas vezes
nós não compreendemos o amor de Deus por conta da temperatura. Quando nós estudamos as pedras preciosas, elas têm em comum as temperaturas, me lembro que eu estava lendo alguma coisa, 1870 graus, 2600 graus e por aí vai. Temperaturas muito altas. Mas alguns que já entendem, que conhecem a química, há de convir que não existe ferro, pelo menos não lembro, alumínio, ouro, prata, não existe esses elementos em vapor. Eles não ficam em vapor e se condensam ali. Você está aqui tacando fogo na prata ou no ouro para purificar, e daqui a pouco sobe aquele vapor e condensa ouro ali no teto do lugar onde a pessoa está trabalhando. Não existe isso. Porque o nosso Senhor mede a temperatura adequada do fogo, da chama necessária para que aquela prata e aquele ouro sejam purificados. Porque Ele mede tudo. Todo esse ambiente é medido. E às vezes nós nos equivocamos com esse assunto a respeito do amor de Deus. Mas vamos voltar aqui ao nosso texto. Como nós precisamos aprender a depender do Espírito, irmãos. Às vezes nós temos todas os nossos preparativos e o Senhor nos leva por um caminho. É por isso que não estamos preparados. Nós preparamos as coisas e vimos, na hora nós precisamos estar a depender do Espírito Santo. Porque esse não é um assunto profissional. Esse é um assunto da dependência do Espírito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto espiritual. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ouvimos algumas coisas nessa manhã a respeito da vontade de Deus, muito interessante. Mas, os irmãos já sabem, esse versículo 2, eu andei considerando com os irmãos, mas tem mais uma outra coisa aqui no final que eu preciso considerar, mas esse versículo 1 tem me chamado a atenção. Paulo fala, rogo-vos. Eu já falei um tempo atrás para os irmãos a respeito dos imperativos do Novo Testamento. Esses imperativos que não podem ser respondidos pela nossa natureza humana. São imperativos e nós precisamos entender que eles só têm resposta no nosso espírito. Só podem ser respondidos no espírito. Então, quando Paulo fala, rogo-vos, é um rogo aos irmãos ali, aos romanos. Rogo-vos aos irmãos da igreja em Roma. Mas aí, se ele parasse por aqui, rogo-vos, que apresenteis o vosso corpo. Não, aí seria algo direto à natureza humana. A natureza humana, nós não podemos responder a esse rogo. Rogo-vos. Mas ele fala, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, irmãos. Aí eu me lembro do irmão Dino falando, debaixo dessas palavras tem muito conteúdo, muita coisa. Enquanto eu meditava, meu coração chegou um tempo de quase explodir, de tanta alegria. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aí todos nós agora precisamos voltar a entender como foi que essas misericórdias nos alcançaram, para que então nós possamos entender a importância que tem nós andarmos no Espírito e entendermos que Deus assim o fez e que todos nós somos desenhados para atendermos a essa solicitação, mas no Espírito. Se nós não atendermos essa solicitação no Espírito, nós iremos ficar patinando a vida cristã todinha nas nossas boas vontades.
nas nossas boas intenções, oferecendo aos irmãos comida crua. E às vezes a gente não entende. Às vezes você tem graça. Irmãos e irmãs, entendam. Vocês têm graça. Cada um tem um dom. E às vezes você quer ministrar esse dom, mas está cru, irmão, o alimento. E nós precisamos nos arrepender, nos humilhar e voltar e reconhecer aonde esse alimento precisa ser cozinhado, a que temperatura que o Senhor está coordenando para cozinhar esse alimento e oferecer à Assembleia. Esses assuntos são mais importantes do que qualquer outra coisa, irmãos. Esse assunto de andar no Espírito, essa é a carga do que eu tenho para falar para os irmãos. Esse assunto de andar no Espírito. Nós precisamos nos despojar de muitas coisas que consideramos que são espirituais, que são coisas meramente do nosso conceito de espiritualidade. Às vezes nós não entendemos ainda. Há assuntos que não são meramente pela nossa pelos anos de caminhada, pela quantidade de conhecimento bíblico que eu tenha. Ô irmãos, como nós precisamos. Eu confesso para os irmãos, quando eu não vou falar dos irmãos, vou falar de mim mesmo. Quando eu olho para a minha caminhada, os anos que tenho, quando eu vejo e começo a perceber algumas coisas, algumas realidades, você tem que colocar a boca no pó, irmãos. Não avançou quanto deveria. E nós precisamos muito da graça do Senhor para nos humilharmos aos pés dele, dizendo: Senhor, essas coisas eu não alcancei. Eu preciso pedir perdão porque eu não aprendi a andar no Espírito. Muitas vezes eu tenho oferecido comida crua aos meus irmãos, eles não entendem a minha intenção de ajudá-los, porque às vezes eu estou oferecendo comida crua e nós não entendemos e ficamos batendo. E nós precisamos, para nossa vergonha, nos humilhar diante do Senhor, porque todos nós somos uma construção do Cristo que há na vida uns dos outros. E como nós precisamos apreciar esse assunto, irmãos. Como nós precisamos apreciar isso. Nós falamos de igreja, mas eu só posso apreciar o Cristo em uma porção dos irmãos. Não, irmãos. Ô irmãos, não, irmãos. Não e não. Eu poderia falar N exemplos aqui de irmãos e irmãs que na sua simplicidade me falaram, ou eu ouvi no meio de uma conversação, coisas que me levaram ao Senhor profundamente, e até hoje eu sou grato ao Senhor. Muito grato, muito grato. Uma exortação, uma palavra de amor. Às vezes sem um irmão e a irmã perceber Cristo fluindo e tocando profundamente no meu coração, me incomodando, me levando à humilhação, aos pés do Senhor, porque há Cristo na vida dos irmãos. E quando nós não percebemos isso, nós estamos cegos. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes nós falamos de igreja e eu não posso apreciar o Cristo que há na vida dos meus irmãos. Há um grande problema conosco. O estreitamento do coração. E quando as veias começam a se estreitar, pode dar derrame, AVC, essas coisas no corpo, na nossa vida. Nós ficarmos desprovidos de alguns alimentos que nós tanto necessitamos para o nosso crescimento. Nós precisamos de graça. Então, voltando, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Irmãos, como foi que essas misericórdias nos alcançaram? Daí a gente vai entender por que o assunto de andar no Espírito é tão importante e o que Deus pretende com isso nas nossas vidas. Porque a gente ouve tanto, andar no Espírito, talvez alguns irmãos aqui nessa manhã tenham essa pergunta: como é esse assunto de andar no Espírito? E eu percebo que a carga do Senhor é, pela misericórdia, de trazer luz nesse assunto. Que talvez alguns irmãos aqui estejam orando, buscando ao Senhor incessantemente, no outro dia, chorando, procurando entender o que é andar no Espírito, e às vezes não compreendeu, não porque não queira. Como disse o irmão Dino, o desejo é 50% do assunto, irmão. Se você deseja, o Senhor vai lhe encontrar no meio do caminho. Se você deseja andar no Espírito, Ele vai lhe encontrar.
independente de qualquer coisa, Ele vai lhe encontrar. E você vai aprender sim a andar no Espírito, para jamais satisfazer as concupiscências da carne, que tanto trazem divisão no meio do povo de Deus. Obrigado. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Como foi que essas misericórdias nos alcançaram? Vamos entender, irmão, essa linha de raciocínio. Como foi que nós fomos alcançados? Nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos perambulando, enquanto seres humanos, vivendo a lida diária, mas estávamos mortos onde? Mas qual lugar do nosso corpo? Qual a parte do nosso corpo que estava morta? O nosso espírito. Nosso espírito estava morto. Então, essa misericórdia veio a nós e nos alcançou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O nosso espírito estava morto. Amém, irmãos? Nós estávamos mortos no nosso espírito. Então, como que nós alcançamos misericórdias? O Senhor veio a nós e nos encontrou. Qual foi a parte primeira do nosso corpo que respondeu ao Senhor? Nosso espírito. Ele respondeu. A nossa alma não respondeu. O nosso corpo também não. Mas o espírito foi o primeiro que foi iluminado e recebeu. O Deus triuno veio habitar no nosso espírito. Então agora nós respondemos a essa graça. Quando nós recebemos, o Senhor veio habitar em nós. Esse é o primeiro ponto de partida. Quando eu lembro desse assunto, eu me lembro do tabernáculo. Essa semana estava até na minha leitura, passou por essa parte, graças a Deus. Quando se está construindo o tabernáculo, a primeira coisa que começa a se estabelecer, o santo do santo vai armando a tenda, o santo do lugar vai armando, depois bota a pia, bota o altar de bronze e lá fecha o tabernáculo ali, é cercado por aquelas cortinas, então coloca-se a porta. Então, do santo dos santos, vai armando o tabernáculo para vir até fora, e na porta, recebe-nos e nos leva de volta para o santo dos santos. Veja a dinâmica das Escrituras, veja a dinâmica de Deus. Como diz, Ele veio e tabernaculou entre nós. O seu tabernáculo foi armado entre nós. E desde o santo dos santos, Ele veio nos receber na porta, no seu altar de bronze, aonde o Cordeiro foi imolado, expiou as nossas culpas, os nossos pecados, nos trouxe para a bacia de bronze, lavou-nos ali, e então nos introduziu no lugar santo, depois no Santíssimo. Então a mesma coisa é a nossa salvação. Essa salvação atingiu primeiramente, primordialmente, o nosso espírito. Daí percebamos a importância do que o Senhor nos fala com respeito a andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o que Deus nos chama a atenção hoje, qual é a intenção do Senhor, é que todos nós andemos no Espírito. Entendamos que essas misericórdias nos alcançaram e nos pavimentaram já o caminho para nós andarmos no Espírito, para nós respondermos a esse chamado, porque quando o homem foi criado, o propósito de Deus, qual é o propósito original de Deus? Que o nosso espírito seja o Senhor da casa, a nossa alma seja a mordoma à disposição do Espírito. Os irmãos entendam isso. E o corpo é o servo. Quando essa ordem é invertida, automaticamente nós estamos aonde? Na carne. Mas para entender o que é andar no Espírito, nós precisamos entender o que é o eu estar na carne, porque às vezes também
me preocupa esse entendimento também dos irmãos do que é carne, do que é andar na carne. Porque às vezes nós só enxergamos a carne com pecados grotescos. Orgulho, soberba e adultério e crime, morte, tá, aquele negócio todo. Isso aí é carne, ó. As coisas grotescas você consegue identificar. Mas quando eu desavisado, não estou no espírito e começo a trazer confusão ao ambiente onde eu estou, por toda boa vontade religiosa que eu tenha, eu não estou no espírito, logo eu estou onde? Na carne. O que é a palavra? Qual é a condenação da palavra para a carne? Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E às vezes a gente não entende. Não, irmão, mas com toda boa vontade você quer criar um louvor, você quer orar, você quer ler a Bíblia, você quer fazer N tipo de coisas. Mas só cabe uma pergunta nesse assunto. Qual é a fonte das suas manifestações? Da onde vem a energia, a força, o vigor para você fazer esse tipo de coisa? Está vindo do Espírito ou é na sua carne? Oh, irmão, como é que pode? Eu estou orando? Aí às vezes a gente começa a confundir as coisas. O assunto é espiritual, mas ele não começou no Espírito. Aí é que está o nosso problema. A gente não consegue identificar as coisas. Com toda a nossa boa vontade, irmão. A gente precisa compreender isso. Toda a boa vontade. Nós queremos, mas ainda nós não andamos algumas pisadas, demos alguns passos nesse assunto de aprender a andar no Espírito, e a gente começa a confundir as coisas. Um assunto que é espiritual, que às vezes, em um outro momento, em uma outra reunião, de fato você estava no Espírito. Mas vem um determinado momento de que você não está no Espírito, e você pensa que aquela prática, porque foi espiritual no outro momento, agora ela é espiritual. Negativo, irmãos. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com a imitação. Muito cuidado. Só tem dois extremos. Ou nós estamos no Espírito, ou nós estamos na carne. Não tem um terceiro estágio aí não, viu? Ou é uma coisa ou é outra. Então, para nós andarmos no Espírito, nós precisamos compreender esse assunto também do que é estar nesse estado de estar na carne. Então, voltando, essas misericórdias que nós recebemos nos capacitou a andar no Espírito. Esse é o primeiro ponto. Essas misericórdias nos alcançaram. E nessa manhã nós estivemos aqui celebrando com muita alegria, porque estávamos mortos. Nós não podíamos contactar Deus. Deus não viria falar diretamente com a tua alma, com o teu corpo. Deus tem um lugar. Há um lugar. Desde o Antigo Testamento, sempre é falado que, Luciano até falou sobre isso, que haveria um lugar, não é isso, Lu? Esse lugar. O próprio Senhor Jesus diz, a mulher samaritana falava, Senhor, naquele monte vocês dizem que é lá, a gente diz isso, não. Os verdadeiros adoradores o adorarão aonde? Em espírito e em realidade. O Senhor apontou claramente o lugar da operação dele em nossas vidas, no Espírito. Interessante, eu já falei para os irmãos, mas vou repetir que me veio ao coração aquele versículo. Maria falando, minha alma engrandece ao Senhor. Mas só que Maria tinha crescido. Maria conhecia, as faculdades espirituais dela estavam exercitadas. Maria conhecia muito bem, ela já estava identificando algo dentro do espírito dela. Minha alma engrandece ao Senhor. Eu estou aqui efusiva, eu estou louvando, meus lábios estão engrandecendo, magnificando ao Senhor. Porque ela sabia que o dono da casa, o Espírito, tinha se alegrado em Deus, meu Salvador. Daí é onde nós cometemos equívocos. Ela discerniu muito bem, ela estava crescida e ela sabia
das manifestações do Espírito no seu interior. Ela sabia que o Espírito estava alegre. Como poderia discernir se ele estivesse triste, abatido? Às vezes, como é que diz lá o texto? Não o quê? Não... Não, o texto fala que apagado. Apagado. Mas para nós avançarmos nesse assunto de andar no Espírito, precisamos conhecer as 3 partes do Espírito: comunhão, intuição e consciência. Então, irmãos, andar no Espírito é um assunto muito delicado. Vai tocar profundamente na nossa existência. A minha maneira de pensar, de falar, de agir, de percepção, vai mudar tudo, irmãos. Daí onde muitos de nós, às vezes no meio do caminho quer desistir, ou começa no caminho e retrocede. Porque o Espírito não vai se alegrar com muitas coisas da nossa existência. Vai ter que lhe questionar. Olha lá aquele assunto daquela brincadeira que você fez há uns 20 anos atrás e me desagradou. E ainda não houve arrependimento. Como, Senhor? Ainda não houve arrependimento. Eu quero que você conserte esse assunto aí. Essa maneira de lidar com as coisas. Isso vai entrar muito profundamente, irmãos. A palavra de Deus vai ter que separar as coisas do nosso interior. Nós precisamos ter disposição para isso. E às vezes nós não temos. Ainda no nosso coração nós acariciamos alguns bichinhos de estimação. Aquela mágoa que eu tenho quando eu toco nela. Ah, não, aquele irmão, aquela irmã. É um bichinho de estimação que nós temos no nosso interior. E que nos nossos relacionamentos precisam ser tocados pelo Espírito Santo. E nós guardamos esses bichinhos de estimação. E a gente precisa abrir mão deles. Precisa haver confissão, arrependimento, restituição, se for necessário. Para que nós andemos no Espírito. Porque nós queremos andar no Espírito. Mas o Espírito não vai negociar essas coisas da nossa vida. Nós queremos servir. Aí sabe o que acontece? Uma coisa que me preocupa? Olha só como são as coisas de andar no Espírito e andar na carne. O Espírito vem e toca na sua consciência de um assunto que diz respeito a uns animaizinhos desse de estimação do nosso interior, que a gente tem cuidado dele, alimentado ele por anos. Preste atenção, os irmãos. Nós temos alimentado, faz carinho, dá um alimento, e sempre ali, água, comida, a gente vai alimentando esse sentimento no nosso interior. E você deseja andar no Espírito, você quer avançar, você sabe que você precisa, que nós estamos em um mundo muito hostil, que eu preciso discernir as coisas que me vêm ao coração, o que eu ouço, o que eu percebo. Senhor, eu percebo que há um mundo espiritual que eu preciso estar alerta, que eu não estou. Às vezes estou sendo atacado e eu não percebo que há ataque, eu estou brincando com essas coisas, e você não percebe. Então, o Senhor vem e fala profundamente no seu coração: esse assunto aqui precisa de confissão e precisa de conserto. Porque toda vez que você vem orar, eu não estou satisfeito com esse teatro que você está fazendo. Eu quero a morte desse animalzinho seu de estimação. Ele precisa ser crucificado. Ah, mas Senhor... Às vezes esse animalzinho até satisfaz o seu lazer, mas precisa ser colocado no altar para morrer. E nós às vezes não estamos dispostos, mas nós queremos andar no Espírito. Então o que acontece? Às vezes aquela carga vem tão grande, você compreende, mas no entanto... O que é que você faz? O que é que nós às vezes fazemos? E às vezes nós nos tornamos especialistas e profissionais em abafar a consciência do Espírito. Em fazer uma coisa que na nossa natureza humana nós amamos sacrificar.
Nós amamos sacrificar, irmãos. E não é sacrificar nós amamos sacrificar o Senhor. Oh, irmão, nós amamos sacrificar o Senhor. Então o que é que a gente vai fazer? Bom, o Espírito está me falando aqui, mas poxa, tantos anos eu mantenho esse bichinho de pelúcia aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, da agora em diante, eu acordava às 6 horas, não, agora eu vou acordar 4 horas da manhã para ter comunhão matinal. Vou ler, agora 2 horas por dia eu vou ler as Escrituras. Vou estar em todas as reuniões, vou me envolver com todos os assuntos espirituais, vou comprar alguns livros, vou ler, vou estar envolvido em todos os serviços. O que é isso, irmão? Nós ainda não percebemos essas coisas em nós, não? De onde é que está vindo essa energia no serviço? Nós nos esquecemos que às vezes, quando nós chegamos diante do Senhor, o Senhor às vezes está tocando lá, que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Não, Senhor, essas ovelhas são para o Senhor, as mais gordas do rebanho. A Agag também eu trouxe para sacrificar o Senhor. Eu trouxe a Agag e trouxe as ovelhas. O melhor, não é o pior não, viu, irmãos? Não é o pior aqueles pecados grotescos da carne, não. Não. Ali teve uma boa intenção muito boa. E às vezes conosco também. Traz o melhor do gado. Ele ainda repreendeu Samuel. Muito pelo contrário. Eu trouxe o melhor do rebanho para oferecer ao Senhor. Veja o quanto a nossa natureza humana ama esse assunto de sacrificar. E o Senhor logo, através de Samuel, fala, melhor obedecer do que sacrificar. Veja como a gente procura, a nossa carne procura logo um atalhozinho, um negócio para aplacar o rombo que há na consciência. Em vez de consertar o assunto, a gente multiplica as obras, multiplica os serviços espirituais com base fraudulenta, e nós estamos dizendo que isso é ser espiritual. E nós ainda não chegamos na presença do Senhor como deveríamos chegar, irmãos. Nós precisamos não chegar como deveríamos. Nós precisamos tomar muito cuidado para nós não estarmos sendo religiosos diante do Senhor. E chega, Senhor, e fala aquelas palavras lindas. Amado Pai, querido e paz. Sim, eu sei que eu sou tudo isso aí. Mas esse assunto seu da consciência não está me passando. De qualquer maneira, esse assunto está danificando a sua vida espiritual. E não tem nenhuma solução para essas coisas nossas, a não ser um profundo arrependimento, face à iluminação do Espírito Santo no nosso interior. Então, se nós queremos andar no Espírito, a nossa consciência, que é parte do Espírito, precisa ser purificada. Não pense que outra coisa que nós façamos, qualquer sacrifício que venhamos fazer, vai substituir aquilo que o Espírito fala lá no mais profundo da nossa consciência, do nosso espírito, para que nós façamos consertos, arrependimentos. E tem outra coisa. O Senhor diz que é para nós reconhecermos Ele em nossos caminhos. Ele não pediu a nenhum de nós para endireitar veredas nenhuma. Esse é um trabalho dele. Nós sabemos criar os problemas, resolver só o Senhor. Porque senão, se nós formos tentar resolver, nós vamos criar uma outra religião. E o assunto é imputação de justiça. É a justiça dele ser imputada a nós. Quando nós nos arrependemos, confessamos, fazemos restituição quando necessário, e avançamos e deixamos o assunto com o Senhor, conscientes de que Ele é o endireitador de veredas. Não somos nós. Muito claro isso. Ele chamou-nos para reconhecê-lo em nossos caminhos. E às vezes a gente não entende que tudo ao nosso redor está medido, pesado, catalogado. Tudo, todas as circunstâncias não saíram
do seu perímetro de atuação em nossas vidas. Às vezes nós, no meio do fogo, a gente fraqueja, a gente não compreende, e aí, não, irmãos. Recente eu estava meditando, o Senhor encheu meu coração de alegria, porque às vezes você está no meio do fogo, você não compreende, e nós precisamos compreender. A gente fala que Deus é amor, Deus é amor, mas não esqueçamos uma coisa, que esse amor, como nós cantamos nessa manhã, esse é um amor que ele abarca muitas coisas que o nosso conceito não consegue entender, e a gente precisa para a nossa saúde espiritual. Nesse amor, todos que ele recebe, ele açoita, ele disciplina, ele corrige, ele humilha e ele entristece. Oh, irmão, como é que você fala um negócio desse, irmão? Mas Deus é amor. Mas o seu amor é tão grande que compreende essas coisas. E às vezes a gente fica perdido no meio das coisas, parecendo que está perdido no tiroteio. Não, irmão, volta para o Espírito, volta. Veja o que o Espírito está lhe dizendo no meio da situação. Você não está humilhado debaixo da mão do teu patrão. Igreja, olha aí que o negócio lá no trabalho. Você já se voltou para o Espírito para perceber o que é que o Senhor está fazendo com esse assunto? Que você não está debaixo da mão do seu patrão, você está debaixo da poderosa mão de Deus para te humilhar? Mas por falta de nós andarmos no Espírito, nós não estamos atentos ao que o Espírito está medindo no nosso ambiente. A gente gosta das coisas e tal, e dos movimentos e tal, a gente gosta de se mover nas emoções e tal, mas o assunto é se voltar para o Espírito e perceber lá no mais profundo na mão de quem eu estou. Como Paulo falou lá, de quem eu sou. Acho que ele estava naquele ambiente ali do naufrágio, ali em Atos. Pois Deus, de quem eu sou? Aí todos nós, eu também sou do Senhor. Mas Paulo falou algo mais: e a quem eu sirvo? As coisas mudam. Ele sabia de quem era e quem ele servia. Aquele naufrágio ali estava nas mãos de quem ele era e a quem ele servia. E às vezes, por falta de aprendermos a andar no Espírito, nós às vezes estamos dando coices contra os aguilhões do Senhor. O Senhor está nos botando no meio do assunto e a gente começa a dar coice. Porque nós não percebemos ainda que aquela mão bondosa que foi traspassada por nós no Calvário mede cada circunstância. E que é tão bem medida que não ultrapassa. A temperatura não vai além. Vai ser a temperatura ideal para nos modelar a imagem de Cristo. Então nós precisamos, irmãos, pelo Espírito, entender com graça esse amor, a abrangência desse amor, que quando esse amor está lhe recebendo, lhe açoitando, disciplinando, corrigindo, humilhando, entristecendo. Por que entristecendo? O que é que o verso diz lá? Porque a tristeza de Deus, não é, irmãos? Não é isso que a Escritura diz? Que a tristeza segundo Deus, não é isso? Produz o que em nós? Arrependimento. Nós estamos duro, impávido, como diz o hino ali, forte, resistente. Deus tem que trazer alguma coisa para nos entristecer profundamente. Mas é porque Ele ama fazer isso? Não, porque isso faz parte do seu amor, porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele quer que nós avancemos para conhecê-lo, e os nossos conceitos precisam ser mudados, que o amor de Deus contém todas essas coisas, para que no meio da tribulação nós não venhamos desmaiar, como disse o irmão Ernie quando esteve aqui entre nós. Mac, obrigado. Irmão Mac falou entre nós. Para nós não desfalecermos, nós precisamos estar voltados para o Espírito. Entender o que se passa no nosso Espírito. Às vezes o Espírito está lhe trazendo uma direção, mas você não aprendeu a andar no Espírito, você não sabe se o pensamento é seu,
esse pensamento é do Senhor, e você fica naquela, às vezes a gente fica naquela luta. Às vezes você está dando uma direção clara, mas você não é treinado em ouvir o Espírito. Então, às vezes, prejuízo, e um atrás do outro, porque nós não aprendemos a andar no Espírito, que é o propósito de Deus para nós. Nós respondemos a Ele no Espírito. Sermos controlados pelo Espírito. A alma submissa ao Espírito. Então o Espírito, lá de dentro, aquela voz suave, traz uma direção, a alma entende e diz, pois não, Senhor. Qual é o assunto? O assunto aí agora é o seu tempo. Como você tem gastado o seu tempo. Eu tenho propósito, então, planos, projetos para o seu tempo. Aí, tem. Então vamos lá, qual é o assunto? O Espírito vai imediatamente lhe trazer qual é o assunto e a parte do dia que ele quer começar a governar na sua vida. Esse assunto do Evangelho é um assunto muito profundo nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos curvar a nossa cerviz. Muitos dos problemas que nós estamos enfrentando hoje é por falta de andar no Espírito. A maioria deles, irmãos, é falta de andar no Espírito. E nós não compreendemos o nosso ambiente, porque o Senhor, como disse, Roger falou nessa conferência uma coisa que me impactou. Ele disse, irmão, não é por falta de palavra, que o povo de Deus não está por falta de palavra, o Senhor tem falado. O assunto é obediência. A obediência aonde? No Espírito. O Espírito está falando. E de ver nós obedecer, nós estamos resistindo. Aí o que é que muitas vezes acontece? Quando nós não andamos no Espírito, nós começamos a reparar e dar mais ênfase às coisas negativas. Não sei para que tanta conferência, tanta palavra. Não. Eu quando escuto essas coisas fico meio assim. Irmãos, se nós estamos andando no Espírito, é mais uma oportunidade de nós ouvirmos o Senhor. A conferência atrás de... Porque de fato, a conferência não vai mudar a vida de ninguém. O assunto é que quando acontecem essas conferências, eventos, você está tendo uma caminhada de andar no Espírito e as coisas se complementam. Quando elas não se complementam, você fica na queixa. Por quê? O problema é a conferência? Não, o problema é a sua vida que não está submetida ao Espírito Santo. E aí as murmurações e as queixas começam a se multiplicar. E essas coisas começam a contaminar. E às vezes nós precisamos aprender a andar no Espírito para começar a sair de perto dessas coisas. E o Espírito Santo não vai lhe permitir andar em alguns ambientes. Quando você aprender a andar no Espírito, vai nos trazer restrições. Nós somos pessoas muito instáveis. Nós precisamos da estabilidade que há no Espírito. Às vezes há algumas manifestações em nós que às vezes o Espírito precisa vir dizer: essa manifestação sua não pode, não tem razão de existir. Pare com essa manifestação. Porque às vezes são manifestações doentias da alma. Então, irmãos, uma coisa que nós não podemos separar, que precisam andar juntinhas, é andar no Espírito. É a mesma coisa que diz: negue-se a si mesmo. Como é que é isso? O Senhor está dizendo para eu andar no Espírito, e também está dizendo para eu negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e após o Senhor. Por quê? Porque andar no Espírito implica que a vontade da alma, mente, vontade, emoção, a psique, vai estar debaixo do governo do Espírito. Então isso é negar a si mesmo. Entende, irmãos? E se nós não queremos negar nós mesmos, nós não podemos andar no Espírito. Ponto. Aí você gosta das manifestações do Espírito, você quando vê um dom sendo exercitado, você fica e tal, puxa, e você quer essas coisas. Mas você não tem a mesma disposição de negar-se a si mesmo. Então, não tem caminho. Não tem caminho. Essas duas coisas precisamos compreender que é uma coisa só.
Andar no Espírito é negar-se a si mesmo, porque o Espírito não vai lhe conduzir para outra coisa a não ser para a centralidade de Cristo, para o Calvário. Por que o Senhor disse que é para negar-se a si mesmo? Porque quando você nega a si mesmo, você se submete à sua vontade, ao Espírito Santo que está no teu espírito e começa a governar cada área da sua vida, cada porão onde tem esses bichinhos de estimação aí guardado. É aí que o Espírito Santo quer entrar. É aí que a luz do Senhor quer entrar e habitar. Quer ver outra coisa que nós nos confundimos? Aliás, não sei se nos confundimos, mas enfim. Onde é que o Senhor Jesus está agora? No meu coração. Devagar. O Senhor não está no seu coração. Se você está avançando, pode sim que esteja acontecendo, mas se você não está avançando, Ele não está no seu coração. Mas por que você está falando isso, irmão? Porque Paulo está falando lá, em Efésios, muito bem, que diz lá: e assim habite... Não. Volta ao outro versículo anterior. Para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, aonde? No homem interior. É na alma? É no corpo? Veja, irmão, a esfera de atuação do Senhor na nossa vida. No homem interior. Para que... Vamos ler o texto. Vamos no texto para a gente não... Efésios. Efésios 3, o verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, no nosso santo dos santos, não é isso? No nosso espírito. Entendam, irmão? No espírito. E assim, da mesma maneira, habite Cristo no vosso coração. Opa! Então Cristo já habita no coração? Negativo. Ele está dizendo, e assim habite. Como é que é assim? Como o Espírito governa no seu espírito. Ele está lá dentro, controlando tudo. As coisas estão sujeitas ao Senhor, no seu espírito. Mas, na sua alma, na nossa alma, é o centro das decisões. O centro da vontade humana, muito bem. E é aí onde precisa haver o negar a si mesmo e assim habitar Cristo aí. Nas nossas emoções, na nossa mente e na nossa vontade. Como as coisas acontecem no Santo dos Santos, precisa migrar para a alma esse controle. Aí onde nós temos problema sério. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Pela fé, você continua o mesmo. A caixa exterior não mudou, mas você continua crendo. O Senhor Jesus é a minha vida. Então você crê e essas realidades, elas começam a se manifestar. É pela fé, não é no que nós vemos. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Eu gosto da versão igreja que diz... enraizado e fundado, ou seja, com uma boa raiz profunda e um bom fundamento no amor. Porque Deus é amor, essa natureza veio habitar no nosso espírito, então nós começamos a andar no espírito, essa realidade começa a permear toda a nossa alma e começam a ver as manifestações também no homem exterior,
no corpo. Então, essa é a operação de Deus, começando no Espírito. Então, qualquer manifestação, qualquer serviço que não tenha origem no Espírito, qual é a fonte? Na carne, irmãos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Alguém espiritual não é alguém que tem bastante tempo de caminhada, que tem bastante conhecimento. É alguém que já aprendeu a se submeter ao Espírito Santo e tem as suas faculdades espirituais exercitadas. Eu estou vendo que esse assunto das faculdades espirituais vai ficar para o próximo domingo. Eu tinha a intenção de cobrir esse assunto hoje, mas não cheguei nem à metade do que havia proposto. Então, e assim habite Cristo, ou seja, com a mesma intensidade que Cristo habita no Espírito, Ele precisa habitar em nossos corações, precisa entrar nesses porões das nossas almas contaminados, contaminando a outros também. Diga-se de passagem, a gente tem que tomar cuidado com essas contaminações. Alguém que não anda no Espírito pode contaminar outros, assim como é de grande bênção um irmão, uma irmã que anda no Espírito. E nós precisamos aprender a andar no Espírito para discernirmos em que Espírito primeiro nós estamos e aqueles que estão no nosso redor. Precisamos de discernimento espiritual. Precisamos de graça da parte do Senhor. Mas para isso acontecer, a cruz está aí, posta. A proposta está feita a nós. Andar no Espírito é o mesmo que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após o Senhor. Não tem negociação nesse assunto. Esse assunto da consciência do Espírito é muito sério, irmãos. Muitos, eu já falei uma vez aqui, muitos por negligenciar esse assunto da consciência do Espírito, foi o que aconteceu com eles? Naufragaram na fé. Como isso? Naufragou na fé. Porque não tem, pode até ter muito teatro nesse assunto, mas a realidade espiritual, uma hora, qualquer momento, ela vai se manifestar. Mas como aconteceu isso? Porque a consciência do Espírito não estava pura, estava maculada. Então eu vou ficar por aqui. Espero que o Senhor, na sua infinita misericórdia, continue nos concedendo graça e unção para continuarmos tocando nesse assunto que é tão essencial é quanto a nossa vida, é nós aprendermos a andar no Espírito, controlados pelo Espírito, governado pelo Espírito, restringidos. O Espírito também trazendo liberdade quando necessário. Mas eu creio que nós precisamos mais que nunca de restrição nesses dias, para que aquilo que é nosso não interfira nos assuntos do Senhor. Mas nós precisamos aprender, pela infinita graça e misericórdia que nós recebemos do Senhor, a andarmos no Espírito. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e bondade, Senhor. Até aqui tem nos conduzido. Esse assunto, Senhor, nós se entregamos nas mãos do Senhor. Precisamos de muita graça, Senhor, para aprendermos a andar no Espírito, para não satisfazermos as concupiscências da nossa carne, Senhor. Porque os que andam na carne não podem Te agradar, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude. Visita-nos, nos trazendo entendimento, trazendo discernimento, trazendo arrependimento, para que nós nos voltemos verdadeiramente para o Senhor e aprendamos pela Tua graça a andarmos no Espírito. Nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus.